Graça e paz, eu sou o Manuel Costa, estamos aqui em mais um momento de fé. Venho trazer uma mensagem de Deus para o seu coração, que está no livro de Atos, capítulo 7, versículos dos 54 ao 59, que fala sobre o apedrejamento do jovem Estevão. Diz assim: E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade o apedrejavam. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Amém, meus irmãos? Enquanto a multidão estava olhando para Estevão e apedrejando ele, Estevão estava olhando para o céu. Quando a gente lê essa história, é impossível não sentir o peso daquele momento, a dor, a multidão que estava enfurecida, os rostos tomados pelo ódio, as acusações que eram injustas. As pedras já estavam nas mãos dos seus perseguidores. Humanamente falando, não havia saída, não havia defesa, não havia socorro. Tudo indicava que aquele seria o fim. E se a gente olhar apenas para a cena, a gente vai ver um homem derrotado, um homem que foi apedrejado e morto. Um servo fiel cercado por pessoas que desejavam silenciá-lo. Um homem que dedicou a sua vida a anunciar a verdade e que, em troca disso, recebeu somente violência. Um homem que escolheu servir a Deus e encontrou perseguição como recompensa. Principalmente no início, da palavra, quando eles iam pregar a palavra, apresentar a Jesus Cristo, havia uma resistência muito grande. Não que hoje não exista essa resistência, mas hoje essa resistência está abafada, disfarçada. As pessoas podem não falar claramente, não apedrejar, mas distraem, viram as costas, não dão ouvido. Mas a Bíblia nos mostra que havia algo acontecendo que os olhos naturais não conseguiam enxergar, porque a palavra diz que enquanto a multidão olhava para Estevão, Estevão estava olhando para o céu. E enquanto os seus inimigos estavam consumidos pela raiva, ele estava cheio da presença de Deus. Enquanto eles acreditavam estar escrevendo o último capítulo da sua história, Deus estava preparando para Estevão a sua entrada para a eternidade. Essa é a realidade desse momento. Aqueles homens viam apenas um corpo que poderia ser destruído. Estevão via a glória que jamais poderia ser abalada. É muito interessante perceber que Deus não interrompeu o sofrimento naquele momento. O céu não impediu as pedras de serem lançadas, os anjos não vieram para livrá-lo da morte. A dor continuou real, a injustiça continuou real e o sofrimento continuou real. Mas Deus lhe deu algo maior do que o livramento. Deus lhe deu uma visão. E uma visão da glória de Deus tem o poder de mudar a forma como a gente enfrenta a dor na nossa vida. As pedras continuam caindo, mas já não eram o centro da atenção de Estevão, entende? Ele já estava vivendo outra coisa, outro momento. O ódio da multidão continuava existindo, mas não dominava os pensamentos dele.
O sofrimento não desapareceu, mas perdeu sua capacidade de controlar o coração daquele homem naquele momento. E foi por isso que ele conseguiu fazer algo que desafia toda a lógica humana, porque naquele momento ele perdoou. Quando qualquer pessoa esperaria palavras de revolta, ele intercedeu. Quando seria natural desejar justiça imediata, ele pediu misericórdia. Quando seu corpo estava sendo esmagado pela violência, o seu coração continuava a refletir o caráter de Jesus Cristo. Isso foi possível porque ele enxergou aquilo que os seus inimigos não enxergavam. Os seus inimigos viram apenas a terra, ele viu a eternidade. Eles viram apenas a dor do momento, mas ele viu a glória que estava por vir. Eles acreditaram que a morte tinha vencido, mas Estevão sabia que a morte estava prestes a perder. Talvez essa seja a grande lição dessa história de Estevão. Muitas vezes a gente passa por situações nas nossas vidas que parecem injustas. Muitas das vezes nós somos feridos por pessoas que deveriam nos apoiar, estar do nosso lado. Muitas das vezes nós somos mal interpretados quando nossas intenções eram sinceras. Quantas vezes fazemos o bem e recebemos ingratidão, mas nós permanecemos fiéis e ainda assim enfrentamos lutas que não compreendemos e que a maioria das pessoas não vê e nem sabe o que está acontecendo nas nossas vidas, na vida do cristão, na vida daquele que crê, né, na verdade de Deus. Então, nesses momentos, a tendência do coração humano é fixar os olhos nas pedras, nas palavras que ferem, nas perdas que machucam, nas injustiças que parecem não ter resposta. Mas Estevão nos ensina que existe uma outra direção para o olhar. Ele nos lembra que a força do cristão não está na ausência da dor, mas na presença de Deus, na Shekinah, na presença de Deus. A verdadeira vitória não acontece quando todas as circunstâncias mudam. A verdadeira vitória acontece quando a glória de Deus se torna maior do que aquilo que nós estamos sofrendo. E no final daquela história, a multidão acreditou que havia eliminado um pregador, pensou que tinha encerrado uma voz, imaginou que tinha vencido, mas estava errada, porque os homens viram pedra, Estevão viu Jesus. E quando alguém consegue enxergar Jesus acima da sua dor, acima das suas perdas, acima das suas injustiças, descobre uma verdade que o mundo jamais compreenderá. A fidelidade a Deus nunca termina em derrota, nunca termina em derrota. Mas quando parece que tudo acabou, a glória que aguarda os servos do Senhor é infinitamente maior do que qualquer sofrimento que tenham enfrentado nesta vida. Então não importa o momento que você está passando, não importa a dor que você está sentindo. Eu sei que é difícil, passo por situações complicadas também na minha vida, mas vamos olhar para a glória de Deus, porque se os nossos olhos se abrirem a ponto da gente ver Jesus nos momentos mais difíceis, mais doloridos que nós estamos passando, vai ser maior a graça de Deus sobre nós do que tudo isso que nós estamos vivendo. Então, cuidado, porque muitos pensam que o apedrejamento é o fim, e na verdade é um novo começo. Por isso, Estevão perdoou. Amém? Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Que o nosso Deus seja sempre louvado. Deixe o seu amém nos comentários e compartilhe esta palavra. Ajude essa palavra a chegar até outras pessoas que têm necessidade de ouvir. Todos nós temos, na verdade. Então, um compartilhamento da palavra de Deus é muito importante. Eu agradeço a todos em nome de Jesus. Até a próxima.